Irmãos, a graça e a paz. Deixa eu aproveitar a oportunidade que os irmãos estão sobre os pés. Salmo de número 27. Salmo de número 27. Verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. O Senhor é minha luz, minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, avançam contra mim para comerem minha carne, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Obrigado, minha amiga, pela confiança. Vou te convidar a trazer uma palavra para a reflexão. Está gravando não, né? Tá não, né? Eu creio que não. Eu creio. Vou ficar na fé. Pastora Lídia, Deus abençoe você, seu esposo, pastor Ricardo, tá bom? Eu quero deixar uma palavra para a reflexão dos irmãos hoje, nessa consagração. E nós sabemos que consagração é um trabalho que ele é diferente dos demais. Agora que eu lembrei, agora, tu acredita? Essa máscara camufla a gente, né? Poxa, Deus abençoe vocês. Abençoe muito. Bom, amados irmãos, estamos diante de uma palavra escrita por Davi, e a gente conhece Davi. Davi é aquele moço que teve um grande privilégio de ser selecionado por Deus para se tornar o rei de Israel. Davi, ele vivenciara algumas experiências para que ele pudesse amadurecer e tivesse as condições necessárias para administrar uma nação. Ele deveria e era necessário ele passar alguns momentos de privações e de provações para que ele fosse amadurecido. A provação de Deus, o nome já diz, é provação. Não é Deus. As pessoas têm a ideia de Deus pôr em prova. Deus pôr em prova, como se Deus tivesse necessidade de saber quem nós somos. Deus já sabe quem nós somos. Salmo 139. O Senhor nos sonda, Ele nos conhece. Ele conhece quando nos assentamos, nos levantamos, esquadrinha o nosso andar e o nosso falar. E conhece todos os nossos caminhos, e sem que haja palavra em nossos lábios. O Senhor já sabe. Como está escrito, Ele nos cerca por detrás, por diante, e sobre nós põe a tua mão. O Senhor já sabe quem nós somos. A aprovação de Deus é com a finalidade de sabermos quem somos nós. Deus quer que venhamos saber quem nós somos. E uma das coisas que são importantes para a vida do servo de Deus
é quando ele conhece a Deus e depois ele aprende a se conhecer. Conhecer suas fraquezas, suas limitações, suas dificuldades e debilidades. E há de convir que nós só conseguiremos ter contato melhor com o nosso próximo quando começarmos a ter contato melhor com Deus. Aí nós conseguiremos ter contato com o nosso semelhante. Primeiro, Deus, Ele quer que venhamos ter contato com Ele, e através desse contato com Ele, conseguiremos lidar melhor com as pessoas, porque nós já conhecemos a Deus. Aí começamos a nos conhecer e aprenderemos a lidar também com as debilidades dos nossos próximos, com as fraquezas que ele tem. Por isso que uma caminhada com o Senhor é uma caminhada de crescimento, de maturidade. É uma caminhada que nos faz ascender para o crescimento. Eu sei que cada pessoa tem uma visão, cada pessoa vislumbra de uma forma diferente o fato de estar com Deus. Tem gente que quer estar com Deus porque quer ter milagre. Tem gente que quer estar com Deus, é um meio de ser atraído e estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus, mas estar com Deus é outra coisa. É adquirir proximidade com Ele e intimidade com Ele. A maioria das pessoas que vão para a casa de Deus com um propósito e com essa intenção de estar em Deus, por causa daquilo que deseja, os seus planos podem ser frustrados a partir do momento que essa intenção continue prevalecendo na vida dessa pessoa. Lógico, muitas pessoas se apresentaram diante de Deus porque estavam necessitadas, precisavam de cura, precisavam de milagre, precisavam de bênção. Mas depois que isso aconteceu, você percebe que na trajetória dessa pessoa houve uma mudança. Depois de um milagre que o Senhor fez, está escrito, e essa pessoa passou a servi-lo. Depois que Jesus cura a mulher de fluxo de sangue, está escrito, e essa pessoa o seguiu. Depois que Jesus curou a sogra de Pedro, essa pessoa se levantou e serviu. Então percebe que todas as pessoas que receberam milagre, depois do milagre, não foi um milagre que trouxe a mudança da vida dela. O milagre foi um processo inicial para a mudança. Então, na vida do servo de Deus, existe um processo inicial. E junto com o milagre também vem uma transformação interna. Também vem um tratamento no íntimo, na alma. Então, depois do milagre, essa pessoa também se sentiu envolvida com o Senhor de tal maneira que ela falou, não quero só o meu milagre mais, agora eu quero servir aquele que me promoveu o milagre, que me concedeu a vitória. Então, é sempre assim. Enfim, estamos falando de Davi. E Davi ele foi envolvido por Deus para passar por um processo. Eu sempre falo que Davi é um dos únicos homens que teve a oportunidade de vislumbrar o próprio Cristo no Antigo Testamento. Um exemplo disso é o Salmo de número 110, que está constituído no grupo dos Salmos, que é o grupo do hino, né? Dos hinos, que vai do 110 até o 118. Esse salmista, no Salmo 110, ele fala, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está falando acerca do próprio Cristo. Ele está falando acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele era uma pessoa íntima de Deus. E por ter uma intimidade assim com Deus, porque Deus se apresenta muito no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. Todavia, no Antigo Testamento, também Jesus se apresentou para algumas pessoas, não para muitas, e Davi teve essa oportunidade de vislumbrar também o próprio Cristo. E o Salmo 27 é um processo. Por que o Salmo 27 é um processo? Por se tratar de um louvor, todo louvor tinha o objetivo de ser cantado. E ele tinha o objetivo de ser cantado na congregação do justo para que outras pessoas aprendessem com esse louvor. E por intermédio desse louvor, as pessoas exaltavam a Deus, porque era um louvor cantado, mas contava a experiência daquele que cantou. Então, aquele louvor fornecia também instruções básicas para um modo de vida, um modo de vida de confiança, um modo de vida para se desviar do mal, Salmo 1,
um modo de vida para apresentar o Messias, Salmo 2. Um modo de vida para ter um comportamento de confiança, Salmo 3. E assim sucessivamente. Então, o Salmo 7, ele é um salmo que revela uma experiência em particular. Aquele que louva está passando por um processo e tem a oportunidade de expressar esse processo em forma de canção. E através desse processo cantado, as pessoas no templo teriam a oportunidade de ouvir esse salmo e também engrandecer a Deus. Independente da experiência ou da situação e do processo em que essa pessoa estivesse vivendo, também teria a oportunidade de confiar mais, edificar, se sentir mais confiante em Deus, sabendo que se um servo de Deus passou um processo, ele também viverá. Ele também passará e crescerá com isso. Lembrando, trago a memória de novo, que o propósito de Deus é nos fazer crescer por meio do processo. O processo não mata ninguém. Processo amadurece pessoas. Processo não joga ninguém lá fora. Processo faz pessoas crescerem. Quando eu não vejo as adversidades como um processo de Deus para crescimento, essa adversidade não servirá para mim. Ela me fará ficar frustrado e eu desistirei de trajetar o caminho do processo. Toda pessoa que está no Senhor trajeta um caminho de processo. E o objetivo, já falei, desculpa a redundância, é nos fazer amadurecer. Enfim, o salmista Davi, ele está cantando aqui, tem um desfecho na vida dele, em um momento em que ele está louvando. Alguns acreditam que esse período e esse salmo, ele foi cantado em uma época em que Davi está fugindo de Saul, porque o Saul está perseguindo. Saul está indo atrás dele com o objetivo de matá-lo. Davi agora está fugindo. Alguns acreditam que ele cantou esse salmo em uma das cavernas que ele se escondia, ou em Gedi, ou a caverna de Adulão. Eles acreditam que ele foi cantado. Acredita-se também que essa inspiração se deu a partir do momento em que ele acende uma fogueira ou uma tocha, pois assim se diz o salmo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, e a quem terei medo? Enfim, todas as vezes que damos ênfase à expressão luz, falamos daquilo que clareia, falamos daquilo que dá luminosidade. E a luz, ela é reveladora, vamos colocar desse jeito. A luz tem o poder de revelar. Então, o que Davi está falando? O meu Deus é um Deus que tem o poder de revelar para mim as coisas. Ele é aquele que me ilumina. Ele clareia a minha trajetória. Ele está sendo perseguido. E ele está pronunciando que o Senhor é a luz dele. Para ele, para as pessoas que estão de fora, que não têm a experiência que ele tem, que não têm a intenção que ele tem, que não tem o propósito que ele tem, vai falar que ele está perdido, vai falar que ele está subjugado. Mas ele está dizendo: eu estou seguindo o caminho e o Senhor está me dando diretriz, e estou sendo iluminado por ele, eu não estou perdido. Sei para onde eu vou, sei dos propósitos, sei das promessas, sei o que Deus tem para mim. Ele é minha luz, ele ilumina a minha trajetória. Eu não estou cego, eu não estou perdido no meio do caminho. Eu sei que o Senhor me chamou e sei para onde eu estou indo. Eu não estou seguindo uma vida cega, eu não estou seguindo uma vida para qualquer lugar. Eu tenho uma trajetória, eu tenho uma meta, eu tenho um caminho, e nesse caminho eu não vou me perder. Deus está na frente, iluminando a minha jornada, iluminando a minha trajetória, iluminando a minha caminhada. Ele é minha luz. Falar de luz também fala de revelação.
porque nada fica escondido diante da luz do Senhor. Então ele fala, o Senhor é um Deus revelador, o Senhor é o Deus que mostra para mim, o Senhor é o Deus que mostra para mim o que é e o que não é. E a melhor coisa que existe é uma trajetória em que nós não trajetamos às cegas. Nós sabemos para onde estamos indo, temos a percepção de Deus, sabemos de onde vem o perigo, porque estamos próximo daquele que nos dá a revelação por meio da tua palavra. E toda pessoa que tem a revelação por meio da palavra, além de não ficar perdido, também não fica enganado. Eu sei o que é, eu tenho ideia do que é, e tenho ideia também do que não é. Deus é minha luz, e Ele é a minha salvação. Enfim, a expressão salvação aqui dá uma ideia de livramento. Livramento, porque salvação, a gente sabe que a expressão salvação é livrar de um perigo eminente. Então ele está dizendo, além do Senhor ser minha luz, o Senhor também é aquele que me livra do perigo eminente. Existem coisas que requer de nós uma percepção. Existem coisas que requer de nós uma ligação. Mas quando eu não consigo ver, quando eu não consigo enxergar algumas coisas, Deus enxerga, Deus vê. Ele é aquele que me dá livramentos. É aquele que me guarda do mal. É aquele que me protege das adversidades. É aquele que me livra dos perigos eminentes. É aquele que me dá livramento contínuo. Aí ele fala, quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. O que ele está dizendo aqui, que ele só está de pé por causa de Deus. O Senhor é o meu sustentáculo. Eu só estou de pé e só tenho força para caminhar porque Ele é a força da minha vida. De mim mesmo, eu não tenho força. De nós mesmos, nós não temos capacidade. É Deus que capacita, é Deus que orienta, é Deus que sustenta, é Deus que levanta, é Deus que promove, é Deus que encoraja, é Deus que leva, é Deus que faz, é Deus que honra. Ele está dizendo, eu só estou de pé até hoje porque Deus, Ele me sustenta com a sua destra fiel. Eu só estou de pé até hoje porque Deus tem sido meu auxílio na minha caminhada. Eu só estou de pé até hoje porque Ele tem me direcionado e me levado. Se não fosse a força de Deus, a minha força não me levaria para lugar nenhum. Se não fosse a força de Deus, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a força de Deus, eu não me levantaria. Se não fosse a força de Deus, eu estaria caído, desviando no chão. Mas graças a Deus que nos dá a vitória e nos fortalece com a tua destra fiel, segura pela nossa mão e nos leva a caminho, a rumo à terra prometida. O Senhor é a força da minha vida. De quem terei receio? Aí ele expressa, quando os inimigos vierem, ele tem entendimento. Ele tem entendimento. Toda pessoa que está em Deus, toda pessoa que está no Senhor, sempre haverá adversários contra ela. Mesmo entendendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas sim contra principado, potestades, hostes espirituais da maldade. Então nós entendemos que todo aquele que está no Senhor terá adversários, mas os seus adversários não são homens. Os seus inimigos não são homens. Algumas das vezes nós direcionamos o foco da nossa batalha para o âmbito humano. E todas as vezes que direcionamos o foco da nossa batalha para o âmbito humano, nós ficamos frustrados. Porque aí a nossa luta muda de direção. E aquele que está no Senhor não pode mudar a diretriz da sua luta. Não é a pessoa. Não é a pessoa. Por mais que a obra da carne esteja sobre ela. Não é a pessoa. Por mais que o inimigo use ela. Não é a pessoa. Por mais insensata que ela seja. Não é a pessoa. É sempre o adversário. É sempre uma ferramenta do inimigo. É sempre alguém
que dá margem para o inimigo, mas não é a pessoa. A nossa guerra não é contra pessoas. Ainda que pessoas se intitulem nossos inimigos, nós não podemos levar em consideração pessoas sendo nosso inimigo. Outra coisa, o diabo é o nosso adversário, porque Deus não tem adversário à altura. Não existe adversário à altura para o nosso Deus. Então a gente entende que o diabo se levanta contra nós. Ele não se levanta contra Deus. Ele se levanta contra Deus. Ele se levanta contra aquele que Deus escolheu e que decidiu servir a Deus. Então aqui, Davi tem uma ideia. Vai ser levantado inimigo. Vai ser levantado inimigo por causa de quê? Porque o Deus me escolheu. Se Deus me escolheu, vai ser levantado inimigo. E outra, inimigo, ele age, ele só pode agir. Eu tenho muita preocupação. Eu tenho muita preocupação com algumas coisas. Talvez eu vim aqui para trazer uma palavra de introdução, de instrução. Eu tenho preocupações com algumas coisas. Como, por exemplo, a preocupação de acreditar que o inimigo ele tem poder de agir como se ele não tivesse que consultar a Deus para fazê-lo. A gente precisa entender a seguinte verdade: até o inimigo, para agir na nossa vida, ele precisa ter consulta divina. Porque se Deus não permitir, e eu vou falar, hein? Independente do grau em que a pessoa esteja, é Deus que permite ou não permite. Então entenda uma coisa aqui comigo. Mas o irmão está desligado, a seta vai entrar. Perceba, existe o desligamento por insensatez. E existe o desligamento porque a pessoa está enfraquecendo na fé, está apostatando-se. E apostatar é se esfriar e não querer mais Deus. Então entenda, Deus não leva em conta tempo de ignorância, tempo de insensatez. Então a pessoa é insensata, a pessoa é tola e Deus vai deixar o inimigo tocar em um tolo. Pensa comigo, por favor, que é um exemplo disso. Vamos para Jonas. Vamos para Jonas. Jonas é um servo de Deus. Quem está me ouvindo e entendendo, diga amém. Amém. Eu não ia para esse caminho, tá? Eu não ia para esse caminho. Jonas é um servo de Deus e um profeta. Não é a primeira vez que ele profetiza. Se você ler o livro de 2 Crônicas, não é a primeira vez que ele profetiza. Ele já tem intimidade com o dom e tem intimidade com Deus que deu o dom para ele. Então entenda, Deus fala, vai para Nínive. Ele vai para Tarse. Arruma um jeito todo lá, porque ele não quer ir, porque ele quer que o povo de Nínive morra, porque o povo de Nínive é sanguinário e mata todo mundo. Então vamos deixar o povo morrer? Vamos. Eu sou profeta, mas eu quero deixar o povo morrer. Quero deixar o povo sofrer. Então vamos para outro lugar. Foi para outro lugar, porque não queria que o povo vivesse. Eu não quero nem entrar em por favor, porque é complicado. Então, por favor, ele foi para outro lugar porque queria que o povo morresse. Queria que o povo morresse. Já entrou outra coisa aqui na minha cabeça, deixa eu continuar. Ouça aqui, por favor. Aí ele foi para outro lugar. Deus mexeu em algumas coisas, porque ele mexe mesmo quando a gente não vai para onde ele quer que a gente vá. Aí coloca ele lá de novo. Dá prejuízo para os outros, porque quando a gente vai para o lugar errado e fica perto de pessoas, a gente dá prejuízo para pessoas, porque não era para estar. A gente não entende que a nossa falta de posição atrapalha vidas. Eu estou falando para gente madura. Eu estou falando para gente madura aqui, tá? A nossa falta de posição atrapalha vidas. Dá prejuízo para pessoas. Deixa pessoas desconcertadas e pessoas perdem tudo que tem por causa da nossa falta de posição. Enfim, quem está ouvindo, está entendendo? Dói, né? Dói, eu sei. Aí vamos lá. Aí a nossa falta de posição leva a gente para lugar que não é para ir, aí Deus pega e deixa a gente sofrer por causa da gente. Aí a gente que está desligado fala, tá vendo? É a mão de Deus por causa de tudo que está onde não deveria estar. Que Deus já falou, não é para andar com tal, não é para fazer tal, não é para viver com tal, não é para agir com tal. E está agindo, então Deus vai, bota a mão e fala, vai agir, vai continuar agindo. E eu vou entrar, hein? Vou entrar. Enfim, aí Jonas vai jogar dentro do mar. Se eu tivesse com aquele grupo, eu acho que eu também jogava ele.
Ele fez eu perder os meus bens, meus pertences, ainda estava no barco, ainda pediu para tirar sorte, ainda teve a cara de pau de falar que era por causa dele que o mal tinha acontecido. Então jogava ele também. Vai para lá pro mar, meu filho. Vai lá que Deus dá um jeito na tua vida. Enfim, ele foi pro mar. Veio a segunda vez a palavra do Senhor. Depois que ele se arrepende dentro do ventre do grande peixe. Veio uma segunda vez a palavra do Senhor. Aí ele vai lá para Nínive, né? Aí prega lá, pá. Aí vai para onde? Para um lugar alto esperar a morte dos outros. Ele prega e vai para o lugar esperar morrer. É mole? Aí, Deus é bonzinho, né? Sabe ensinar. Faz nascer uma boboeira. Faz o sol pegar. Queima a boboeira. Queima a cabeça dele. Rebenta ele. Ele fica virado. Reclama com Deus. Tu queimou a boboeira. É boboeira. Deus pega. Ué, queimei a boboeira. Você teve pena de uma boboeira. E não tem pena de um povo que não tem maturidade, não tem entendimento. Você acha que Deus vai fazer mal a um povo que não tem entendimento? Você acha que Deus leva em conta as besteiras que os outros falam lá fora? Não tem maturidade, não tem conhecimento, não sabe de nada, inocente. E a gente quer o mal para ele. Não, Deus vai pegar ele e passar a espada de Miguel. A gente quer o mal para quem não sabe nem o que está dizendo. Aí Deus pega e fala, no final da história, como que eu não vou ter dó de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Aí no final da história, sabe o que a gente aprende? O que a gente aprende? Quem aprendeu com isso tudo? Quem precisava mudar com isso tudo? Quem precisava mudar era Jonas, gente. Ué, porque profeta também precisa mudar. Profeta também precisa mudar os conceitos. A forma que pensa acerca dos outros. Eu só faço, eu vou. Deus vai pegar. Vai pegar o quê? É brincadeira de pega-pega? Não é assim. Enfim, então nós estamos vivendo um processo de aprendizagem. Então, Davi entende que tem inimigo. Inimigo tropeça nas suas próprias palavras. Tropeça nos seus próprios erros. Tropeça nas suas próprias atitudes. Eu não preciso mandar pegar ninguém. A gente não precisa mandar. Não, Senhor, está nas tuas mãos. A gente direciona a nossa guerra e foca a nossa guerra em coisas que não convêm. E fica com aquela superstição religiosa. Ó Deus, repreende o olho faminto. Ah, é olho gordo, desculpa. Se tá gordo é porque comeu muito, né? Desculpa, me perdoa. Então a gente não entende a visão. A visão de como o servo de Deus precisa ser. Eu vou repreender o olho gordo, gente. A gente tem mais o que orar. A gente tem mais o que fazer. E a gente vai repreender olho gordo. Olho gordo, pensa comigo. Quem está me entendendo? Diga amém. Quem entende que essa palavra é de ensino, diga um amém, por favor. Amém. Davi entende, os adversários, eles caem por eles mesmos. Lembra de Asaf? Asaf, Salmo 103. Salmo 109. 107, desculpa. Salmo 107. Asaf, servo de Deus, servo do Senhor. Ele começa a clamar a Deus e ele fala, verdadeiramente bom é o Senhor. Ele fala assim mesmo, começando o salmo. Aí ele fala assim, quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou-me para sair da presença do Senhor. Sabe por que pouco faltou para sair da presença do Senhor? Por causa da nossa ideia de como cristão que nós temos. Sabe por que ele fala que os pés dele se desviou? Porque teve inveja dos ímpios. E a pior coisa que a gente pensa, que a gente tem e precisa tirar da nossa mente é essa ideia de que porque o ímpio é próspero, eu tenho que ser também.
Porque o ímpio tem, eu tenho que ter, porque eu sou filho de Deus. E não é assim. Não é assim. Aí, sabe quando ele encontrou resposta? Quando ele entrou na casa de Deus. Mas espera aí. Asaf era cantor, louvava na casa de Deus, mas ele fala que encontrou a resposta quando entrou na casa de Deus. Espera aí. Então ele entrava sempre na casa de Deus, com aquela luta, e não querendo ser esclarecido acerca disso. E às vezes nossa vida permanece com essas ideias lá de fora, porque a gente entra não com a intenção certa que deveria entrar aqui dentro. E a intenção certa de se entrar aqui dentro não é somente se envolver em poder. E eu vou falar isso no verso 4. A intenção certa de entrar aqui dentro também é se envolver em ter esclarecimento divino. Porque toda pessoa que tem esclarecimento é iluminada, entende verdade. Aí ele falou, quando eu entrei na casa de Deus, eu entendi o fim. Eu entendi o fim deles. Enfim, fala, meu jovem, Deus te abençoe. Entendeu aí? Ele olhou? Então tá certo. Tamo junto. Enfim, Davi fala, quando os inimigos vieram contra mim, eles tropeçaram. Eles que tropeçaram nas coisas dele. Meu Deus do céu. Eu não pensei em botar pé para ninguém cair. Eu não preciso clamar, Senhor, pega ele com fogo, amassa ele para ele entender que tu é Deus. Eu não preciso dessas coisas. Vamos focar agora para um alvo, que é o alvo que Deus quer que venhamos focar. E para a gente focar para o alvo certo, a gente tem que se desfocar do lado do alvo errado. E como que Deus faz para a gente desfocar do lado errado? Por meio da palavra. Davi ensinou aqui que... Posso continuar mais 10 minutos? 10 minutos. Ó, Davi ensinou aqui que... Quando o inimigo vir, o inimigo mesmo se desfaz. Deixa o inimigo pular mesmo. Deixa ele. Deixa ele se virar para lá. Eu vou ficar me enrolando com o inimigo, turbando com o inimigo. Ai, mas irmão falou coisa para mim que eu não gostei. Estou emocionado. E o Senhor está falando, meu filho, deixa os inimigos se virar com ele mesmo, se embolar com ele mesmo, se embaraçar com ele mesmo. Eu estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo. Então continue no meu foco, continue no meu propósito, continue naquilo que eu tenho para fazer para você. E acabou. Enquanto você continuar em mim, eu continuo contigo e deixa ele se atrapalhar para lá. Vamos lá? Aí vamos falar aqui rapidinho de guerra. Guerra. Ainda que o exército se levantasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra explodisse, meu coração confiaria. Como eu não tenho muito tempo, que eu quero ser bem rápido aqui. Enfim, eu vou... Isso, então tá bom. Vamos lá. Então, ele está falando aqui de guerra. Ainda que o exército se levante. Ainda que o exército me cerque. Ó, está escrito. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra explodisse contra mim, nele eu confiaria. Como que ele está dizendo aqui? Olha o que ele está dizendo. Ainda que eu esteja num campo de guerra, olha o que está escrito. Ainda que eu esteja num campo de guerra, os inimigos me rodearem, meu coração não vai ter medo. Aí vamos lá. A gente entende que existe um lado, né? Existe um lado que fica um exército, o outro lado que é o lado do inimigo. Vamos colocar desse jeito. Poxa, para o inimigo rodear, é necessário na guerra acontecer lances imprevistos. Deu para entender? Então repita, lance imprevisto. São coisas que acontecem na nossa vida que nós não esperamos. Tem coisa que a gente planeja, não é assim, minha amiga? Não é assim, pastor Lídia? Tem coisa que a gente planeja e a gente busca para dar certo. E tem outras que saem do nosso planejamento. Muda o foco e acontece. Eu não esperava que isso poderia acontecer. São lances imprevistos na guerra. São coisas que acontecem na batalha que nós temos. E na batalha, as coisas não seguem da forma que nós queremos. Na batalha, a gente guerreia, mas tem coisas que acontecem que nós não esperamos. A gente está clamando aqui, dá um exemplo. Pode acontecer um acidente em algum lugar. A gente está clamando aqui. Alguém pode perder alguma coisa. A gente está clamando aqui. A gente pode ter
São lances imprevistos. Ele está dizendo que a vida do servo de Deus é composta também de lances imprevistos. De coisas que acontecem e a gente não espera. E por não esperar, algumas pessoas, por não estar aguardando aquilo, sai do chão, perde as forças, perde a capacidade de continuar lutando. Nos lances imprevistos da vida, acontecem coisas que decepcionam. Nos lances imprevistos da vida, acontecem coisas que podem nos fazer ficar inerte, parar. Mas aí ele falou, tem lances imprevistos que acontecem na minha vida, mas eu não vou dar ênfase ao lance imprevisto, eu vou dar ênfase ao propósito. Existe, mesmo dentro de lances imprevistos, existe grandes propósitos de Deus. Posso passar por situações imprevistas, mas já foi prevista pelo Deus que cuida da minha vida e sabe para onde eu vou. Enfim, vamos aqui para a gente terminar agora. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Repita uma coisa. Vai, uma coisa. Ok. Davi está falando, uma coisa eu pedi e uma coisa eu vou buscar. Então não é um pedido utópico. É um pedido que requer daquele que deseja uma predisposição para sair do lugar e alcançar. Deu para entender? Não é um pedido utópico. As pessoas pedirem e ficarem paradas aguardando. É um pedido, mas é um pedido que revela o desejo não pela palavra. É um pedido que revela o desejo pela atitude. Está ouvindo? Não é um pedido, eu estou pedindo aqui um milagre, mas fico parado. Não, é um pedido que ele revela, eu estou pedindo um milagre, mas eu vou me esmerar, tomar uma atitude para tê-lo. Uma coisa é eu fazer um pedido, outra coisa é eu não fazer o pedido, mas demonstrar o meu pedido pela atitude que estou tendo. Uma coisa é eu falar, quero vitória, e outra coisa é eu agir como aquele que deseja a vitória. Então aqui ele está dizendo, eu não estou só fazendo um pedido, eu estou me esforçando para que esse pedido se cumpra na minha vida. Eu não estou aqui só para clamar pela vitória, eu estou aqui também para revelar que desejo a vitória por meio do meu movimento, da minha atitude, da minha compostura, da minha forma de viver, da minha forma de lidar. Então ele está falando, eu quero. Ele está falando com a boca, eu quero, mas está revelando com o corpo o que quer mesmo. Uma coisa é eu falar com a boca que eu quero e não revelar com o meu corpo, com a minha atitude, com as minhas ações. E outra coisa é eu falar nada para ninguém, mas alguém olhar para mim e falar, realmente ele quer vitória. Está aqui sempre, está clamando, está orando. Então a minha atitude, muitas das vezes, fala mais do que minhas palavras. A minha atitude, o meu posicionamento, revela na intensidade, na íntegra, o desejo que eu tenho. Aí ele fala uma coisa. Entenda, a expressão uma coisa é uma expressão interessante. Porque aqui ele deseja uma coisa. E algumas das vezes na nossa vida, desejamos coisas e tomamos atitudes para que essas coisas se cumpram. Outras vezes, na nossa vida, o Senhor revela para nós o que está nos faltando. Uma coisa é quando eu vejo o que está me faltando. Outra coisa é quando Deus me revela o que está me faltando. Quer um exemplo disso? Quer um exemplo? Lucas capítulo 10, todo mundo gosta. Do versículo 45 em diante, que fala de Marta e Maria. Já ouviram? Marta e Maria. Marta e Maria, Jesus foi na casa delas. Está a Marta preocupada com muitos afazeres. E Maria, que não é boba, ficou aos pés de Jesus. Porque ela está aproveitando a oportunidade.
E a pior coisa que existe é quando eu não aproveito as melhores oportunidades que o Senhor me dá. Como, por exemplo, aqui agora. Hoje a gente não está voando, mas hoje a gente está aprendendo. Isso é uma oportunidade de Deus. É uma oportunidade que Deus nos dá para nos levar a outro nível. Outro nível. E qual é o maior dos níveis? Qual é o maior? É graça e conhecimento crescendo tudo. Crescendo junto. Quem cresce muito no conhecimento fica meio cético, fica meio altivo. Quem cresce muito na graça fica meio espiritualista. Então Deus quer dar equilíbrio. Equilíbrio. Então o que ele fala? Tá Marta preocupada com os afazeres, minha amiga. Aí tá Maria aos pés de Jesus, que não é boba. Tem gente se envolvendo com coisas que não eram para se envolver, não está no tempo ainda. Se eu tenho tempo para estar aqui, eu não procuro outra coisa para fazer, a não ser estar aqui. Enfim, Marta foi reclamar ainda de quem está aos pés. Porque quem se sente incomodado, incomoda os outros. Falei. Quem se sente incomodado, incomoda as outras pessoas. Ela não se sente confortável em ver gente confortável enquanto ela está incomodada. Você não está vendo como é que eu estou, não? E perturba os outros. Os outros estão tranquilos, serenos, aguardando, ouvindo o culto, adorando, dando graças a Deus, alegre, regozijante. E o outro está lá incomodado. Eu estou aqui numa prova, os outros falando. Aí, Jesus olhou para ela. Marta, anda muito afadigada com muitas coisas. E uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Então, a resposta de Jesus para ela é o seguinte: está querendo fazer tanto, enquanto agora não é momento de fazer tanto, é momento de fazer só uma coisa. A gente quer ser multifuncional, na hora que o Senhor só quer que a gente faça uma coisa. Uma coisa só. Aí ele ainda falou, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Você não escolheu e está aí nervosa e quer tirar também a paz dos outros. Vem para cá você também. Não é marketing não, vem para a caixa não, tá? Vem para cá. Entendeu? Ouça aqui. Quer outro exemplo? Outro exemplo de cobrança de Deus. Para quem se acha muito justo, é quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Versículo 19 diante, que fala do jovem rico. Lembra o jovem rico? Que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Amar o Senhor teu Deus, amar o teu próximo, não matarás. Tudo isso eu conheço desde a minha mocidade. Eu conheço aí tudo. Isso é um tiro de letra. Tiro de letra? Jesus olhou para ele, o amou e disse, uma coisa só te falta. Aí você percebe, diante dessa expressão de Jesus, que ele não tirava tudo de letra. Era conversa fiada. Uma coisa é conhecer lei, outra coisa é praticá-la. E o fato de eu conhecer alguma coisa não significa que eu pratique aquilo que eu conheço. Aí, o que Jesus falou? Para revelar que tudo aquilo que ele falou era mentira. Quer revelação? Ele fala, uma coisa te falta, qual é? Vá, vende tudo que tem, dá ao pobre e terá um tesouro. Aí ele saiu cabisbaixo e entristecido. Ele falou que conhecia o mandamento, amar o teu próximo como a si mesmo. Então quem ama o seu próximo como a si mesmo sabe que o que é dele não é só dele, é também do próximo. Então, Deus revelou para ele que ele estava de conversa fiada. Ele ouvia a lei, conhecia a lei, mas não cumpria a lei. Então o que Deus estava cobrando dele, Jesus? Você está falando que cumpre esse mandamento todo? Vou te provar que tu não cumpre. E por que Deus faz essas coisas com a gente? Para a gente olhar para a gente e falar, realmente, eu achava que estava com tudo e não estava prosa, mas não estava de coisa nenhuma. Eu não era nada e achava que era alguma coisa. Aí Jesus faz essas coisas. Tem coragem de dar aos pobres aquilo que é teu? Não é meu, eu escolhi com o meu esforço. Não é teu esforço, porque a força não é tua.
Ah, é minha saúde. Não é tua saúde, tu só está de pé porque é o Senhor que te deu saúde. E agora? Aí, essas coisas começam a confrontar a gente. Porque às vezes a gente compra uma bananada e é só uma, a gente não quer dividir porque a gente está com vontade de comer doce. Ih, caraca. Então entenda aqui uma verdade. Então entenda uma verdade. Eu usei isso como exemplo porque eu comi bananada ontem. Aí você sabe por quê, né? Pegou. Vai revelar? Ouça aqui. Qual é a terceira coisa para a gente terminar? Para a gente terminar. Uma coisa eu pedi, disse Davi. Primeira coisa. Foi um pedido dele para cumprimento. Segunda coisa, pedido para cobrança. Terceiro, pedido para cobrança. E a quarta agora. Pedido para continuidade de vida. Pedido para continuidade de vida. Filipenses 3, 11 diante. 13. Filipenses 3, 13. Paulo fala assim, irmãos, ele diz da seguinte maneira, irmãos, eu não julgo ter alcançado. Ele fala assim, mas uma coisa eu faço. Olha, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. E esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Fala, estudante, Deus te abençoe. Jesus é bom na tua vida, hein? Ouça, prêmio da vocação, eu saio falando todo mundo, eu anuncio o reino. Falo mesmo. Deus abençoe. Olha o que eu entendo aqui. Olha o que Paulo está falando. Eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu estou fazendo para alcançar. Eu não julgo que eu... A pior coisa é aquela pessoa que fala, eu sou o vaso. Eu sou o do manto. Eu sou usado. Não, eu não julgo ter alcançado nada, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo as coisas que para trás ficam. O que fica para trás, eu não volto lá para trás para buscar. Se eu sair lá de trás, para que eu vou voltar lá para trás? Eu prossigo para o alvo. Então nele não há dubiação de entendimento. Ele não tem dúvida de quem ele é e o que ele deseja. O que ele deseja é continuar, pastora. Ele não deseja desistir. Ele deseja continuar. Para terminar, uma coisa pediu o Senhor e a buscarei, que eu possa morar. Vamos aqui, bem rápido. Que eu possa morar. Ele está falando que eu possa morar na casa do Senhor. Ele não quer morar dentro da casa do Senhor, mas ele quer contato com ela. Na verdade, ele está dizendo que quer morar na casa do Senhor todos os dias. E a gente sabe que não existe culto todo dia. Desde o tempo antigo não existia culto todo dia. O que ele está querendo dizer é, eu quero nunca sair da presença de Deus. Eu quero sempre quando estiver na presença de Deus ser intenso. Eu quero, independente de estar aqui dentro ou lá fora, continuar na presença de Deus. É isso que ele está dizendo. Quer estar na casa de Deus. Quer estar com Deus todo dia. Qual o objetivo de estar na casa de Deus? Por que ele quer? Para contemplar a formosura. Formosura do Senhor. Formosura fala de beleza, mas ele vê Deus? Não. Então ele está falando de presença. Ele está falando de presença. Eu quero ter a presença do Senhor comigo. Você sabe que Davi ele tinha esse desejo de ter a presença a ponto de que quando ele pecou, uma das coisas que ele pediu, ele não pediu, Senhor, não tire o reino de mim. Senhor, não tire as minhas riquezas. Não foi isso que ele falou. Ele falou, Senhor, não tire a tua presença de mim. Não me lance fora. Não tira o teu Espírito Santo da minha vida. Não tira. Entendeu? Foi isso que ele fez. Então ele quer estar na presença para contemplar formosura. Formosura é presença. Presença do Senhor. E aprender no templo. Aprender no templo é a didática que Deus tem para nós. Deus também tem didática para a nossa vida. Hoje nós estamos aqui.
cada um com um determinado tempo dentro da igreja. Mas tempo não garante, não dá autonomia para a salvação. Mas o tempo te concede experiências e maturidade se a pessoa estiver aproveitando e usufruindo melhor desse tempo. Então, o segredo no reino é você usufruir bem do tempo que Deus te dá. Por isso que Salomão, com todo o conhecimento, ele fala: não tenhas pressa de sair da presença do Senhor. Eu sei que existem instruções ou existem cultos que parece que são enfadonhos. Mas sabe por que parece que são enfadonhos? Porque a gente não entende que quem faz culto é a gente. Quando a gente entende que é a gente que faz culto, o culto não é enfadonho. Tem gente que define culto pelo louvor que ouve. Não, você ouviu o louvor. Cultuar é participar dele cantando. Tem gente que define culto pela palavra que ouve. Não, você ouviu a palavra. O louvor é a intenção que você tem de cumprir a palavra que você ouviu. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.